Veja bem, então assim sendo, nós temos recebido algumas coisas, né, que têm causado algum prejuízo para nós, que tem consequência sobre as nossas vidas. Mas o que acontece a partir de quando eu encontro com Jesus? Quando eu tenho um encontro com o Senhor, quando eu me converto, quando a minha alma se dobra ao Senhor, o que acontece comigo? Bem, preste atenção, querido. Preste atenção, porque nós vamos agora falar sobre um assunto, querendo responder, vamos tentar responder uma pergunta, né, que não se cala em nós, né? Quem sou eu? Como sou eu? Como sou eu? Presta bem atenção. Bem, aqui esse quadro, aqui eu dei um título a ele como quadro da minha alma, né? Primeiro, a conversão começa aqui. A conversão é justamente, né, essa bolinha branca aqui, tá? Entre a herança ambiental e a herança dos santos, né? Tá? Justamente aquilo que está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17, eu tenho a certeza que você conhece esse versículo que diz, a saber, né? A saber que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo, né? Eis que tudo se faz novo. O apóstolo João também escreve, né, no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 1, no versículo 12, mas todo quanto receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus aos que crerem no seu nome. Amém? Paulo diz que nós nos tornamos nova criatura, né? E João diz que nós tornamos filhos de Deus, né? Duas coisas maravilhosas que ocorrem naquele momento que a gente tem o encontro com Deus, naquele momento em que genuinamente há uma conversão a Deus. Amém? Tá? Aquilo que quando acontece, nós temos que ter uma pergunta para fazer à igreja. Aquilo que ocorreu com o apóstolo Paulo, no Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, né, na conversão do apóstolo Paulo, né, que quando ele ia a Damasco para prender, né, alguns santos que estavam reunindo ali na cidade de Damasco, né, e ele indo por caminho, ele tem uma visão sobrenatural, cai do cavalo, escuta uma voz e pergunta no versículo 5, né, quem és, Senhor? Né? E essa voz responde para ele, eu sou Jesus quem tu persegue. Duro para ti recalcitar contra os aguilhões, é resistir, né, a Cristo. E quando ele entende com quem ele está falando, ou quem está falando com ele, a Bíblia vai dizer no versículo 6 que ele, tremendo e atônito, ou melhor, assustado, ele vai dizer, Senhor, o que queres que faça? O que queres que faça? Ou seja, quando a gente tem esse encontro com Cristo, a pergunta que deve fluir dos nossos lábios para a igreja, uma vez que Jesus é a cabeça da igreja, o que é que eu tenho que fazer? Né? O que queres que faça? Essa é a pergunta que não deve calar nos nossos lábios para a igreja logo após a nossa conversão ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?
Mas para isso, para que nós possamos entrar na responsabilidade da igreja, né, eu quero que você compreenda quem é você. Você é um espírito que possui uma alma que tem um corpo, tá? Bem, veja bem, querido, bem aqui existe esse ciclo que acima está escrito espírito humano. Assim é o nosso espírito. Existem 3 faculdades dentro do nosso espírito: a consciência, a adoração e a intuição. Dentro do espírito humano, tá? A consciência está em vermelho porque é a única que funciona, tá? Quando eu venho à existência, quando eu vou nascer, né? A consciência é a única faculdade que funciona. Mas para que serve a consciência no ser humano, no espírito humano? É justamente, né? Serve para me acusar quando eu ultrapasso os limites impostos por Deus. É na consciência que o ser humano, né, vai ter alguns princípios da lei de Deus inserida no ser humano. Vai ter julgamentos, né, que o homem pode fazer e limites para que esse homem possa caminhar dentro desses limites, né? Dentro da consciência é chamado a fé natural, né, que o homem, independente de qualquer lei, ele interpreta, né, que quem matou tem que ser preso, tem que morrer, que um pedófilo tem que matar, né, tem que sofrer as penas, né, porque há uma lei natural dentro do ser humano, né, que está dentro da consciência, uma fé natural, né, colocada por Deus e que só serve para acusar. Quando você erra, quando eu erro, né, ninguém precisa nos acusar que nós erramos, Existe na nossa consciência, né, essa situação de nos acusar. Nós podemos até nos esconder das pessoas que nos acusam, ou seja, a esposa, o esposo, o pai, a mãe, o pastor ou alguém que venha nos acusar, né? Mas a gente não pode fugir da nossa consciência. A gente acorda na madrugada, por mais sozinho que a gente esteja, ela sempre vai estar nos acusando. Amém? Tá? Justamente para que a gente não possa ultrapassar as leis de Deus, tá? Colocada no nosso coração. A adoração, né? Ela só vai ser ativada quando a gente ter um encontro com Deus, tá? E a intuição é a resposta de Deus para para o meu espírito, para a minha alma, mas através do espírito humano, tá? O espírito humano se relaciona com as coisas espiritual. E também nós temos, querido, né, a alma humana, né, que dentro da alma humana também existe 3 faculdades, que é o intelecto, as emoções e a volição, né? O intelecto tem a ver com o pensar, as emoções têm a ver com o sentir, a volição tem a ver com o querer, tá? Aqui está o nosso livre-arbítrio, amém? Tá? É nas nossas emoções que estão as nossas memórias, é nas nossas memórias que estão as nossas lembranças, é na nossa memória que está carregando os nossos traumas, os nossos dramas, os nossos medos, as nossas incertezas, as nossas inseguranças, tá? É aí que o Senhor vai nos tratar. É a nossa alma que Deus quer, né? Não só nossa alma, Ele quer nós por inteiro, mas a nossa alma Ele quer levar para viver com Ele eternamente. É a nossa alma que o diabo luta por ela também. Ele também a deseja, ok? Essa nossa alma se relaciona com as coisas intelectuais. Bem, também nós temos, querido,
tá? Esse terceiro ciclo, né, que é o corpo humano e que tem, né, os 5 sentidos: a visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato, né? O nosso corpo relaciona com as coisas tangíveis, materiais, física, aquilo que nós podemos tocar. Os 5 sentidos do meu corpo são os olhos da minha alma, são o que leva informação para a minha alma, que é processado nela e é respondida através de estímulo, né, para o meu corpo, né, agir, né, tá? E aqui no terceiro círculo, né, maior, né, no conjunto de 3 ciclos, é o ser humano. Nós somos, né, essa tricotomia, né? Nós somos um espírito que possui uma alma e que tem um corpo, né? E esse conjunto chama ser humano, tá? E cada uma dessas partes tem vida própria, tem vida própria. A vida do corpo é bios, é a bios, tá? Para que você possa compreender. E você vai compreender isso, eu quero te dar um exemplo aqui no livro de Gênesis, capítulo 35, quando fala que Raquel, no versículo 18, vai dizer assim: e aconteceu que, saindo-lhe a alma, né, porque morreu, né, Raquel, né, quando do momento de parto, o trabalho de parto de Benjamim, ela veio a falecer, né? E a Bíblia diz que quando o corpo, a matéria que é perecível, né, ela entra em colapso, né, em declínio, ela morre, acaba a bios, né, a alma sai, a parte espiritual sai, né, o espírito volta para Deus e a alma, ela vai descansar. Se é um crente, ela vai descansar no Senhor no paraíso. Se é uma pessoa que não é crente, ela vai para o lugar de tormenta, né? Ficar ali, tá? Num estado, né? Até o soar da trombeta, né? Até o julgamento do grande trono branco, ok? E a alma também tem vida própria, né? E a vida da alma ela chama psique, tá? Psique. Assim como o espírito também tem vida própria. O espírito humano, não estou falando do espírito de Deus, o espírito humano, ele tem vida própria. E a vida própria do espírito chama Zoé. Zoé, ok, queridos? Recapitulando com você, né? O ser humano, né, ele é tricotômico, assim como Deus é tricotômico também. Deus é espírito, como diz ali no livro de São João capítulo 4, né, que Deus é espírito, tá? E Deus também tem alma, como diz ali no livro, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, né, quando ele diz no versículo 38 que a alma do Senhor não vai ter prazer naqueles que voltam para trás. Como Deus também tem corpo, como disse, teve uma experiência Moisés no capítulo 33 de Êxodo, quando ele queria ver a glória de Deus e Deus não queria permitir o que ouvisse, mas Deus disse: aqui existe, né, um buraco, né, na rocha, uma fenda na rocha, né, tá? E agora, né, eu vou colocar o meu dedo aqui e quando eu passar, você vai colocar o seu olhinho aí e você vai ver. Eu vou tirar o meu dedo e você vai ver. E diz que ele viu, né, a parte da nuca de Deus, os cabelos de Deus, a parte corpórea de Deus, ok? Então Deus é tricotômico, eu também sou tricotômico, né? Então eu sou formado
Eu sou um espírito que tem uma alma e possui um corpo. O meu corpo possui vida, que chama bios. A minha alma possui vida, que chama psique. E também o meu espírito, o espírito humano do pastor Antônio, tem vida própria e chama Zoé. Amém? Em nome de Jesus. Estamos entendidos até aqui? Graças a Deus.